Bom dia, igreja. Estamos aqui nesse dia para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Eu agradeço ao Senhor pela essa oportunidade de estarmos juntos nessa manhã, nesse dia festivo, que é Dia dos Pais, que você possa estar comemorando aí com seu pai, com aquele que é querido para você, e aqueles que não têm, na verdade, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles também, cuidando de cada um. E eu quero agradecer ao Senhor pela essa oportunidade, estarmos juntos como igreja, estarmos juntos em família, para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, dizendo a Ele que Ele é santo, santo e poderoso. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Quero convidar todos vocês para fazer isso conosco. Glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, querem há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar. Meu querer de graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo é o teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, querem há de vir. Esta glória és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo é o teu nome em todo lugar. Teu querer de graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo, santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo é o teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo, santo Deus tu és. Santo, santo.
Meus amados irmãos, que bênção mais uma vez e desejo desde já feliz Dia dos Pais para todos aqueles que conheço e que não conheço, mas que se você está vendo essa mensagem nessa hora é porque, e nesse dia, é porque você está buscando de alguma maneira um crescimento espiritual, você está buscando ser um pai melhor, você deseja o bem para seus filhos e eu agradeço a Deus pela sua vida. O mundo de hoje está precisando de pais abençoados na presença do Senhor, de pais firmes, de pais que conduzam os seus filhos da melhor maneira possível. E meu desejo é que você tenha toda a capacidade, todas as bênçãos necessárias para que você possa cumprir a sua missão com excelência, com vigor, com coragem, com inteligência, com muita sabedoria. E hoje eu quero pensar com você sobre um exemplo de um pai maior, do pai de todos os pais, do grande pai, que é o nosso Pai do céu, Deus, esse que cuida de nós, esse que muitas vezes interfere na nossa vida sem sabermos, sem pensarmos como, mas todos os dias Ele interfere na nossa vida e nas coisas que nós temos a fazer. Bom, eu quero pensar com você num exemplo deixado por Jesus Cristo, porque Jesus teve um grande pai. Está listado em João 3,16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E este Filho nos ensinou não apenas com palavras, mas com ações. E ensinou também seus discípulos a terem uma atitude paterna, terem um momento de reflexão, de ensino, de trabalhar para as próximas gerações. E esse texto que nós vamos ler é o encontro entre Jesus e algumas crianças. Ele ensina não apenas aquelas crianças, ele também não ensina apenas aos discípulos, mas ele ensina também a nós, nesse dia, para que possamos refletir um pouco sobre a paternidade. Como devemos, em meio a uma pandemia, sermos e termos o espírito de paternidade, aquele espírito que Deus concede àqueles que têm essa missão, mesmo aqueles que ainda não são, mesmo aqueles que já são. Essa missão é uma missão extremamente importante e temos que entender. E por isso, vamos ver então o exemplo de Jesus. Peço que você abra sua Bíblia e acompanhe a nossa leitura, que está baseada em Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19 a partir do verso 14, e a palavra de Deus diz assim, a partir do verso 13. Então trouxeram-lhe algumas crianças, para que sobre eles pusesse as suas mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. E Jesus, porém, disse: deixai vir a mim as crianças, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Que bênção a palavra do Senhor. Nessa breve reflexão hoje eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Você deseja que Deus seja o seu pai? Você deseja que Deus tenha um comportamento de pai para com você? Bom, normalmente nós temos e cometemos um grande erro em comparar o nosso pai aqui da terra com o pai do céu. Normalmente, se temos um relacionamento afetado com o pai daqui da terra, também teremos um relacionamento afetado com o pai do céu. O pai que você é, o pai da terra, o pai daqui da humanidade, o seu pai, o pai humano, ele tem um poder muito grande de trazer uma referência de relacionamento dos seus filhos para com Deus. Se você perceber como seus filhos lidam com você, se você parar para pensar um pouquinho sobre isso, você vai perceber a influência que você tem na vida deles. E é por isso que é tão importante entendermos como a paternidade de Deus funciona. De que maneira Deus manifesta a sua paternidade para conosco, que somos filhos adotivos, somos filhos da graça,
que se não fosse a graça maravilhosa, e nós não poderíamos chamar, como Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, mediante a oração, que ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Se não fosse a graça do Senhor, nós não poderíamos chamar Deus de Pai. Mas ele ensinou essa oração exatamente porque queria dar um novo tipo de relacionamento para o ser humano, para com Deus. E hoje eu quero pensar com você algumas coisas que Deus vai fazer se você quiser que Ele seja o seu Pai. Se você quiser que Ele vá além, se você abrir essa possibilidade, o poder está em suas mãos. Deus está disponível para fazer, e nós vamos aprender aqui hoje rapidamente nesse texto, nesse dia tão especial. Se você quer que Deus tenha um espírito de paternidade mais próximo, que você sinta a paternidade de Deus mais próxima da sua vida, a primeira coisa que Ele vai fazer é afastar aqueles que não querem que você chegue a Ele. Isso mesmo. A expressão que Jesus Cristo usou para com os discípulos foi uma expressão de ordem. Ele fala: deixai vir a mim as crianças e não atrapalhe, não faça nada contra, porque essas crianças, elas têm uma inocência e elas precisam de ter contato com o Todo-Poderoso. E da mesma maneira, nós temos que entender que existem muitos impedimentos na nossa vida. Existem muitas coisas, pecados nossos, pessoas, amizades, parentes, trabalhos, coisas que normalmente nós convivemos e que podem criar impedimentos para que possamos sentir a paternidade de Deus na realidade. Então eu te pergunto, você por algum acaso já sentiu-se órfão? Você por algum acaso já se sentiu sozinho? Parece que as suas orações não são ouvidas. Talvez porque você sente isso, porque você tem transportado o sentimento, os problemas, as dificuldades que você tem com o seu pai humano para com o Pai do céu. E se você anular esses comportamentos, essas ideias e superar esses problemas que tiveram no passado, é bem provável que você conheça um Deus que você ainda não conhece. Você pode ser membro da igreja, você pode ser membro há muito tempo, mas existem algumas coisas que impedem o nosso relacionamento com Deus. E uma delas é a comparação do nosso relacionamento com o Pai daqui da terra, fazendo da mesma forma com o Pai lá do céu. E isso não pode ser porque Deus não é o seu Pai da terra. Ele não tem as mesmas falhas, Ele não tem as mesmas manias, Ele não tem as mesmas dificuldades. Ele é um outro Pai, Ele é um Pai do céu. Ele é seu Pai porque Ele te ama. A sua existência não foi um acidente. O amor que Deus demanda para nós não é um acidente, não é uma obrigação, não, Ele faz porque Ele quer fazer. Então eu peço a você, querido, que se você quer que Deus seja e que você sinta a paternidade de Deus mais proximamente, você precisa pedir isso a Ele. E a primeira coisa que Ele vai fazer é afastar aquilo que está impedindo você chegar até Ele. No caso, aquelas crianças estavam sendo impedidas pelos discípulos. Mas por que então Jesus chama a atenção dos discípulos? Por que Jesus então não passa a mão na cabeça de Pedro, Tiago, João e concorda com aquela ação? Porque Jesus Cristo tinha uma missão. E essa missão sempre foi cuidar e ter mais atenção com aqueles que estavam carentes de cuidado do Messias. Então, você, meu querido, tem que entender que se você quiser que Deus seja seu Pai, quer sentir a paternidade de Deus, o cuidado de Deus, você precisa clamar a Ele, e a primeira coisa que Ele vai fazer é tirar os impedimentos para que você se achegue até Ele. Então eu peço você hoje, no Dia dos Pais, a sua cabeça pode estar muito preocupada, estamos num momento de pandemia, e a cabeça de muitos pais está muito preocupada, está muito sensível, preocupado com as contas, preocupado com o emprego, com o desemprego,
com as coisas que tem para honrar no futuro. A gente sabe disso tudo. Mas uma coisa é certa, querido, se você clamar ao Senhor, se você dobrar o seu joelho, se você pedir, querer chegar perto de Jesus, a primeira coisa que Ele vai fazer é retirar os impedimentos. Porque você está indo para perto do grande Pai, do Todo-Poderoso Pai do céu. A segunda coisa que Deus, para fazer e ser seu Pai verdadeiro, Pai do céu, com sentimento de paternidade firme e fiel, é que Ele vai te acolher. Ele vai te acolher. Jesus Cristo chama a atenção dos discípulos exatamente porque os discípulos não queriam que Jesus acolhesse aquelas crianças. E acho interessante porque Jesus acolhe aquelas crianças do jeito que elas estão. Elas não estavam bem vestidas. Elas não estavam de uma maneira ordenada. Jesus estava no caminho. Jesus não estava no templo. Jesus estava caminhando, fazendo a sua missão e de repente ele é interrompido por um grupo de pessoas que tinham algumas crianças e que queriam que Jesus os abençoasse. Acho interessante esse intuito de que alguém levou aquelas crianças para que Jesus impusesse suas mãos. O texto é muito claro. E ele manda parar tudo e acolhe aquelas crianças. Bom, como um pai, Ele também nos acolheu. E desejo que você também seja acolhido pelo Senhor. E é por isso que eu desejo que você seja um pai fiel ao Senhor, um pai abençoado pelo Senhor. E todas as vezes que você precisar de Jesus, todas as vezes que você precisar de resolver um problema mais sério que a sua capacidade, mais alto que a sua condição, eu quero que você vá até Jesus, porque Ele vai te acolher. E Ele vai te acolher do jeito que você está. Se você é pai e está ferido, Ele vai te acolher. Se você é pai e está sem emprego, Ele vai te acolher. Se você é pai e está sem condição de pagar suas contas, Ele vai te acolher. Se você é pai e está numa dificuldade no seu casamento, numa crise relacional, Ele vai te acolher. Então é interessante a gente pensar sobre isso, porque a paternidade que Jesus Cristo ensina ali, aquele testemunho, Jesus ensina aos discípulos que era necessário acolher aquele que estava em condição de carência. E talvez você nesse Dia dos Pais esteja triste por alguma circunstância. Talvez você esteja triste porque gostaria de estar melhor do que está. Mas uma coisa é certa, se você for até Jesus, que Jesus é o Filho do grande Pai, esse Messias nos ensinou que nós temos que ir até Ele. Porque se nós formos até Ele, Ele vai nos acolher. Então peço que você nesse dia se dê esse presente. Se dê esse presente. Vá até Jesus. Peça a Ele, clame, porque Ele vai te acolher. Ele vai saber o que você está precisando, aquilo que está te preocupando. E muitas vezes o pai se fecha. Eu vejo muitos pais se fechando. Às vezes não conta nem para a esposa o que está acontecendo. Às vezes é um homem fiel, mas é um homem de segredos. Da mesma maneira que é fiel, também é um homem de segredos. E eu quero te dizer, querido, que você precisa entrar no seu quarto, sozinho, sem seus filhos, sem sua esposa, você e Deus, e clamar até Ele, porque Ele vai te acolher. Aquelas crianças estavam andando pelo mesmo caminho de Jesus. Os discípulos também estavam andando no caminho de Jesus, mas as crianças estavam sendo impedidas. E quando elas quiseram ir até Jesus, Jesus ordena que os discípulos deixassem de atrapalhar, ou seja, saíssem do caminho, porque ele queria que elas fossem acolhidas. Então, se Jesus acolheu crianças sujas, imundas, estavam com os pés sujos de areia, estavam, de maneira muito carente, por que Jesus não te acolheria? Então, se Jesus acolheu uma criança que não tinha muita consideração na cultura de Israel, infelizmente, Ele também vai te acolher.
E se você quiser que Deus seja o seu verdadeiro Pai, o seu verdadeiro fiel amigo e Pai, como está escrito na oração do Pai Nosso, a terceira coisa que Ele vai fazer é saber quem você é. Jesus Cristo, pelo jeito, teve um diálogo com aquelas crianças. Talvez fossem 3, talvez fossem 5 crianças. Não sabemos a quantidade. Mas uma coisa é certa, eles interagiram. Houve uma permissão de seus pais. Os pais, pelo jeito, estavam, pelo texto que a gente observa, eles estavam por perto, as crianças não estavam sozinhas. E aquelas crianças estavam com o intuito de serem abençoadas pelo Senhor. E seus pais talvez os trouxeram para perto de Jesus, para o caminho que Jesus ia passar. E então ali, Jesus permite que eles se acheguem e Ele os abençoa. E naquela interação entre o mestre e as crianças, entre derramar uma bênção especial sobre aquelas pequenas crianças, com certeza Ele soube quem eles e quem elas eram. Elas não eram crianças da rua, eram crianças de famílias, eram crianças que tinham responsáveis. Então, com certeza, Ele conheceu também ali, ou já conhecia, de alguma maneira, seus pais. E Ele sabia, a partir daquele momento, quem elas eram. Como, da mesma maneira, Ele sabe o seu nome. Da mesma maneira, Ele sabe também da sua dificuldade. Da mesma maneira que Ele sabe que a sua cabeça está meio preocupada nesse tempo de pandemia. Ele sabe das suas coisas e eu quero te lembrar, querido, que você precisa se achegar até Jesus para que você possa conhecer um Deus que não é apenas amigo, que não é apenas fiel, mas que é Pai. Essa expressão que Jesus Cristo usa na oração é uma mudança de conceito muito grande. No Velho Testamento, os judeus, os hebreus, não poderiam nem citar o nome de Deus, muito menos chamá-lo de Pai. E quando os discípulos, no Novo Testamento já, pedem para que Jesus ensinasse a eles a orarem, a falarem com Deus, a primeira expressão que Jesus Cristo fala é Pai Nosso. E Ele não inclui, Ele não exclui, pelo contrário, Ele inclui as pessoas, porque Ele fala Pai Nosso. Ele poderia falar Pai meu, meu Pai, mas Ele fala Pai Nosso. Pai Nosso porque Ele já estava incluindo os seus discípulos, Ele já estava incluindo aqueles que estavam chegando para perto de Cristo, para perto da presença do Senhor. E é por isso que você precisa se aproximar mais e mais e mais do Senhor, porque Deus quer saber cada dia mais quem você é. E é interessante nós falarmos sobre isso, porque aquelas crianças conseguiram chegar até Jesus porque elas eram inocentes. Normalmente a criança é inocente, né? Mas no caso, nós quando pensamos sobre a palavra inocência, nós desconsideramos, porque consideramos a expressão inocência uma expressão diminutiva. A criança é inocente, ou seja, não sabe o que está fazendo. Não é isso. Jesus Cristo permite que elas estejam perto delas porque elas eram inocentes, mas no primeiro sentido. E qual é o primeiro sentido da palavra inocente? Ou seja, o que é o contrário de inocente no primeiro significado? Sem culpa. E aí que pega para a gente. Porque nós que somos adultos, nós somos culpados. Nós temos as nossas culpas. Nós nos culpamos o tempo todo. Nós nos lembramos de coisas passadas, nós nos arrependemos de coisas que fizemos ou que não fizemos. E eu quero te pedir, querido, que você precisa liberar perdão para si mesmo, liberar perdão para o seu filho, liberar perdão para sua filha, para sua esposa, para sua família, liberar perdão para os seus amigos, liberar perdão, para que você possa se achegar até Jesus com o mínimo de culpa possível. E aí, quando você estiver junto a Ele, na presença dEle, no centro da sua vontade, você vai ter a possibilidade de conhecer um Deus que você ainda não conhece. Mesmo dentro da igreja, mesmo
ouvindo a palavra a quase todo dia, mesmo você tendo experiência com Deus, é necessário ter atenção nisso, porque as nossas culpas nos separam antes mesmo de estar com Cristo. Muita gente se esconde porque tem culpa de coisas do passado, culpa de coisas do presente, até às vezes pode até pensar em coisas do futuro. Eu quero te pedir, querido, se achegue até Jesus, porque Jesus, Ele vai fazer de você um pai melhor. Ele vai fazer de você um filho melhor. Ele vai fazer de você inteiramente melhor, porque Ele vai saber quem você é. Ele já sabe quem você é, mas Ele quer lidar com você todos os dias para saber como você está, para que as suas preocupações não sejam apenas suas, mas também dele. Então se achegue até Jesus para que você seja um pai melhor, para que o peso dessa responsabilidade, que é tão grande, não seja tão pesada assim, para que você tenha uma paternidade mais tranquila, mais leve, porque você não vai aguentar o tamanho da responsabilidade sozinho. Você precisa se achegar a Jesus para ser um pai melhor, para estar no centro da vontade dele, para que os seus planos possam ser realizados, para que o seu casamento seja restaurado, para que a sua vida seja restaurada por inteiro. Se achegue até Jesus para ser um pai melhor, e Ele vai saber quem você verdadeiramente é, e você também vai saber quem verdadeiramente é o Senhor. Senão você vai ficar como Jó. Jó, por exemplo, ele teve a experiência com Deus dramática, uma tragédia acontecendo na sua vida, e lá no final ele fala, olha, hoje conheço o Senhor não de ouvir falar, mas de ver, de sentir a sua presença. Então quanto mais cedo você tomar essa decisão de se achegar até Jesus, eu não estou falando de apenas aceitar Jesus, mas aceitar também o senhorio de Jesus na sua vida. Você que é membro de igreja, você que é evangélico, precisa aceitar o senhorio de Deus na sua vida para que você possa lidar com a paternidade de uma maneira mais leve. Porque a paternidade é algo muito grande para conduzirmos sozinhos. E só o Senhor para fazer isso. E aí vem a última coisa que o Senhor vai fazer por você, se você quiser que Ele seja seu pai, aquele pai verdadeiro, aquele pai do céu, aquele pai presente, que você vai sentir a sua presença. Ele vai derramar muitas bênçãos sobre a sua vida. Ele vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Os pais daquelas crianças tinham um interesse. Eles ficaram, pelo jeito, no caminho de Jesus, e Jesus estava passando com os seus discípulos, e pelo texto de Mateus ficou muito claro que aquelas crianças queriam que Jesus Cristo impusesse sua mão sobre elas. A imposição de mãos é a representação de uma bênção, e essa bênção não é uma bênção temporária, mas sim uma bênção definitiva, uma bênção definitiva, uma bênção que duraria a vida delas. Então é como, quero lembrar a você, por exemplo, quem tem chamado pastoral, quem foi consagrado pastor, no ato da consagração, a primeira coisa que se faz, quando após os testes, após a aprovação, é a consagração em mãos impostas. Não é que a mão nossa tenha poder, mas ela representa uma bênção, um desejo que nós temos para aquele que está sendo consagrado pastor em ser abençoado pelo Senhor enquanto ele viver, enquanto ele estiver na fidelidade. E é isso que aqueles meninos queriam, é isso que os pais daquelas crianças queriam, eles queriam uma bênção definitiva. E qual seria a bênção definitiva que o Senhor normalmente faz para nós e fez para aquelas crianças? Eu fico imaginando aqueles pais falando, olha, meu pai, aquelas crianças crescendo, meu pai um dia me levou para ser abençoado por Jesus. Jesus estava no caminho e Jesus parou o que estava fazendo e os discípulos tentaram impedir, mas a gente passou assim mesmo e Jesus foi lá e abençoou, botou a mão na minha cabeça e me abençoou.
Olha, imagine só ser abençoado pelo próprio Messias. Antigamente, no Velho Testamento, ser abençoado pelo profeta já era um negócio maravilhoso. Você imagina ser abençoado pelo próprio Messias. Imposto em suas mãos, nós não sabemos que fim essas crianças tiveram, mas pelo que podemos observar, essas crianças cresceram e devem com certeza terem sido pessoas fiéis ao Senhor, crentes fiéis, avivados. Bom, o que eu peço a você, querido, é que se achegue ao Senhor, porque Ele vai derramar bênção na sua vida. Você vai ser um pai ricamente abençoado. Quanto mais próximo do Senhor, o Senhor vai derramar bênçãos maravilhosas, como fez com aquelas crianças. E Ele vai derramar, normalmente, são alguns tipos de bênção definitiva que o Senhor concede quando impôs as mãos em alguém. A primeira bênção é que Ele fez crescer. Aquelas crianças, alguns anos depois, com certeza, elas cresceram e nunca mais esqueceram daquele ato. Aquele ato foi tão importante que entrou na Bíblia. Aquele ato está narrado na palavra, não foi à toa, porque alguém lembrou daquele ato. Pelo menos Mateus lembrou do ato. E aquelas crianças também lembraram, os pais de suas crianças também, daquelas crianças também lembraram. E aquelas crianças cresceram, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Nós não sabemos o que elas fizeram depois, mas uma coisa é certa, todas as vezes que Deus toca na nossa vida, o Senhor nos faz crescer. Então, se você se achegar até Jesus, sendo membro de igreja ou não, se você se achegar até Jesus com humildade e inocência e com possibilidade de menor culpa possível, o Senhor vai te fazer crescer. Todas as áreas da sua vida serão abençoadas. Uma outra circunstância é que o Senhor vai te ensinar o caminho. Aquelas crianças estavam no caminho, mas elas não sabiam o caminho da vida, porque normalmente a criança não sabe para onde vai. Ela tem que ser guiada. Ela, depois de que vai crescendo, que ela vai sabendo para onde vai. O caminho vai sendo destinado por ela mesma. E o Senhor, naquele momento, ao impor as suas mãos naqueles futuros pais, naquelas futuras mães, naquelas crianças, ensinou o caminho a elas. E o caminho da fidelidade, o caminho do avivamento, o caminho da graça. E é por isso que o Senhor quer que você se aproxime dEle, por isso que Ele vai te acolher, por isso que Ele vai te acolher do jeito que você está, por isso que é necessário Ele retirar os impedimentos para que você cresça. E além de crescer, Ele vai te ensinar o caminho para que você possa ser feliz na sua presença. E a última bênção, normalmente, que Ele fez em vida, ao pôr as suas mãos na vida de alguém, era ajudar a cumprir a missão da sua vida. Então, além do Senhor fazer crescer, além do Senhor ensinar o caminho, o Senhor também os ajudou naquela hora, naquele momento, na missão da sua vida. Aquelas crianças cresceram, com certeza cresceram, e aquelas crianças foram, no fundo, pelos anos que se passaram, membros pela região da igreja primitiva. Aquelas crianças cresceram, talvez foram membros da igreja primitiva em Jerusalém, talvez compartilharam do Evangelho de Cristo, compartilharam dos milagres de Jesus, e o Evangelho chegou até nós também por causa deles. Talvez suas vidas foram mudadas naquele exato momento, talvez eles conheceram o amor de Cristo naquele exato momento e fizeram anos depois, talvez 10, 20, 30 anos depois, parte da igreja daquela localidade. E exatamente esse foi o intuito de Jesus parar o que estava fazendo, porque Ele sabia que aquelas crianças iriam crescer. Eles seriam futuros pais. Eles seriam futuras mães. E é por isso que Jesus Cristo permitiu que eles se achegassem, porque Ele queria derramar bênção sobre a geração da outra geração daquelas crianças. Então, eu desejo a você, querido, nesse dia dos pais, ricas bênçãos. Ele te propõe nessa noite e nesse dia
e nessa manhã, no horário que você estiver vendo, que Ele vai afastar aquilo que está impedindo você de se achegar até Ele. Depois Ele vai te acolher. Depois Ele vai querer saber quem você é. Ele vai saber o seu nome, Ele vai querer saber quem você é. E depois Ele vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. E tenha um belíssimo, feliz Dia dos Pais. E eu vou orar por você nesse momento, para que você possa entregar a sua vida a Cristo, para que você possa reconciliar o seu caminho a Cristo, para que você possa, de alguma maneira, se achegar até Jesus e ter uma vida e uma paternidade abençoada na presença dEle. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos as tuas bênçãos, te agradecemos, Senhor, porque a tua graça tem se manifestado dia após dia, e eu te peço uma bênção especial pelos papais que estão vendo esta mensagem. Senhor, muito obrigado, em especial pelo meu pai, que tem sido uma bênção na minha vida, e abençoa, Senhor, todos os papais também que fazem parte do meu convívio. Vem com a tua graça sobre eles e concede a eles as tuas bênçãos para que eles possam, de alguma maneira, exercer a paternidade, que é uma responsabilidade enorme, mas que seja leve. Não porque eles vão ser negligentes, mas porque o Senhor estará conduzindo todo o peso. O Senhor estará à frente, mas para isso é necessário que eles se acheguem até ti. Como aquelas crianças no passado que tiveram a possibilidade de receber a bênção vinda das mãos do teu filho. Que o Senhor também, nessa manhã, nessa noite, possa estender a sua mão poderosa na vida de cada pai. Toma nas tuas mãos a nossa vida, vem com a tua graça, em nome de Jesus amado. Amém. Então, queridos, mais uma vez, feliz Dia dos Pais para você. E peço a você, por favor, que entre em contato com as pessoas da igreja e que nos ajude na ação social e na manutenção das coisas que estamos fazendo nesse tempo de pandemia, servindo a nossa cidade. Deus te abençoe e te guarde, e feliz Dia dos Pais.